Pois bem, vamos lá, bom dia oficialmente. Hoje, sábado, dia 10 de dezembro de 2022, 9 horas e 7 minutos. Universidade Federal de Berlândia, Faculdade de Gestão e Negócios, MBA em Gestão Empresarial, disciplina, o módulo Planejamento Estratégico. Acho que é o penúltimo módulo aí do curso de vocês, né? Tá acabando, né? Então, um ano intenso, um ano diferente, um ano com alguns perrengues, alguns percalços, mas, enfim, eu acho que para todos nós, né, estamos chegando, né, com saúde no final do ano, saúde mental tentando preservar, embora alguns momentos seja um tanto quanto difícil, mas tentando preservar. Espero que todos estejam bem, que todos, né, estejam encerrando o ano de forma muito, muito positiva. Perdemos ontem no futebol, mas é só futebol, né? Então, assim como vários aspectos da nossa vida, achei ruim, principalmente pelo tanto que meu filho gosta, pelo tanto que é apaixonado, mas nós nos resignamos, porque nós sofremos bem mais com o Cruzeiro. Então, derrota do Brasil na Copa do Mundo é fichinha, né? Passamos 3 anos aí sofridos demais na conta com o Cruzeiro. Então, uma Copa do Mundo, foi tudo bem, vamos lá, só mais uma. Mas de qualquer forma, a sensação de perder, por mais que a gente goste ou não, é ruim. Diga, E Copa Lucas. do Mundo a gente só sofre de 4 em 4 anos, né, professor? Com o Quatro em nosso time a quatro gente anos, torce todo ano, olha só que ano dureza. pós ano, final de semana, meio de semana, e seguimos em frente. Mas é isso. De qualquer forma, a sensação de perder ela é ruim, né? E é porque o clima é bom, o ambiente é bom, a situação é boa, e depois de uma derrota meio que assim, perde a graça, mas temos muitas coisas para comemorar, certamente, e também temos muitas coisas para ficarmos de sentinela, para não descuidarmos, para estarmos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso meio, né, ao nosso entorno. Então, seguimos em frente, firmes e fortes. E aí no curso de vocês, né, caminhando para esse final, espero que tenham aproveitado aí, né, o que a gente está oferecendo, o que tinha para oferecer, o que ainda tem para oferecer. É um modelo diferente, é um modelo que a gente está testando, está oferecendo da primeira vez. Como tudo na vida, balança de dois pratos. De um lado, a gente ganha várias coisas, mas de outro lado, a gente perde algumas coisas também. Mas, no final das contas, na minha percepção, né, enquanto alguém que está participando desse projeto e tal, eu vejo várias possibilidades, várias vantagens, e, obviamente, né, a gente aproveita o melhor disso e, no final das contas, esperamos definitivamente que esteja sendo interessante, que esteja sendo útil e que nós possamos, né, tenhamos podido trazer alguma coisa legal, alguma coisa interessante, alguma coisa nova para vocês aí. Principalmente, né, às vezes a gente não tem exatamente as fórmulas, mas a gente instiga, a gente provoca, a gente cria algumas inquietações, e na verdade é bastante isso, né? A gente vai construindo, vai aprendendo, muito com as inquietações que nos são propostas, que não nos são apresentadas, e assim caminhamos. A rigor, esse módulo de planejamento estratégico, ele deveria ser o último do curso, né? Porque ele coroa, ele contempla, ele comunga tudo que vocês viram já nas outras disciplinas, nos outros módulos, né? Da gente pensar agora de forma estratégica, mas ainda ficou um módulo para depois, que não há prejuízo nenhum também, não há questão nenhuma, mas esse módulo planejamento estratégico, ele é para coroar, para trazer tudo que a gente desenvolveu aí no decorrer dessa jornada. E o que eu estou propondo, tá? Vou caminhar aqui um pouquinho, fiquem completamente à vontade, tá? Então, as aulas, né? A disciplina está no Moodle, os links para as aulas gravadas tá lá. Então, a gente tem todo o conteúdo, né? Com as videoaulas pequenas. Eu disponibilizei aí no Moodle também todo o material de apoio, todos os slides, todo o material de apoio que nós utilizamos está aí. Tem uma planilha Excel que depois, quem quiser, vai me mandar mensagem no WhatsApp, eu vou disponibilizar. Eu não disponibilizei no Moodle por causa de direitos autorais. Então, eu não tinha autorização para disponibilizar isso lá, mas eu vou passar por ela aqui um pouquinho para vocês, para mostrar o uso dela, como que ela pode ajudar, como que ela pode ser interessante.
Então, quem quiser depois, né, achar que é interessante, me mande mensagem pelo WhatsApp, eu me mande e-mail, e eu posso enviá-la para vocês. Eu vou mostrar aqui um pouquinho disso aí, tá? Mas o material, de uma forma geral, está aí, está disponível. Os nossos encontros, hoje, quinta, sexta e sábado da semana que vem. No de sábado da semana que vem, a gente vai ver o desenrolar na quinta e sexta, mas eu pensei em deixar só uma horinha, de 10 às 11, para quem tiver dúvida, para quem tiver algum ponto que queira consolidar, cristalizar algumas coisas, para a gente encerrar, né? Já estamos uma semana antes do Natal, já estamos todo mundo muito cansados. Aí eu vou falar da atividade que a gente tem aqui. Eu tinha proposto 1º de janeiro, 1º de janeiro, 21 de janeiro, a data de entrega. Mas eu vi que, conversei com a Fernanda, e que vocês terão aí, a partir de sábado, né, terão um mês e uns 40 dias de recesso. Então, quem quiser entregar antes, beleza, mas eu vou mudar essa data para colocar ela lá para meados de fevereiro. Que aí, né, para quem quiser, a hora que voltar para fazer outro módulo da Renatinha, com a professora Renata, aí termina a atividade também e passa a régua. Embora quem tenha feito a atividade do outro módulo, de inteligência de mercado, está a um passo de terminar a atividade desse módulo também, a gente vai mostrar por quê, tá? A gente vai comentar aqui por quê, porque lá na inteligência de mercado nós buscamos informações, nós levantamos informações, nós trouxemos cenários. Agora é o que eu vou fazer com isso para esse negócio que eu estou tratando, para esse negócio que eu estou analisando. Então, quem já fez isso lá, está um passozinho aí de concluir, está tudo certo, tá? Vou caminhando aqui de novo, tá? É muito mais uma ideia de interação, é muito mais uma ideia de diálogo, é muito mais uma ideia da gente trocando experiências, perguntas, porque o conteúdo está gravado e o material de apoio está aí nos slides, tá? Do jeito que vocês quiserem. Então, fiquem completamente à vontade aí para interromper, intervirem, para participarem da forma como vocês quiserem, tá? Qual que é o objetivo desse módulo, né, planejamento estratégico, nesse curso que vocês estão fazendo? Apresentar os principais conceitos de planejamento estratégico, discutir a importância da definição das estratégias organizacionais, considerando o ambiente competitivo, né? Nós não estamos sozinhos no mercado, tá, né? Tem, se eu trabalho em banco, quantos bancos tem? Se eu trabalho em telecomunicações, o que nós temos de telecomunicações? Se eu sou da igreja, quantas outras igrejas estão disputando os fiéis? Se eu sou de um partido político? Então, tudo que a gente imagina, né, nós temos esse ambiente competitivo, tá? Então, indicando o planejamento estratégico como instrumento de implementação das estratégias. E aí a gente traz aqui, e aí a ideia da planilha Excel é propor uma metodologia para a elaboração desse planejamento estratégico. Tá bom, como que é? Como que faz? Então, a gente vai discutir, né, apresentar um pouquinho disso aí, para quem quiser trabalhar com isso, tá? O que nós temos no curso? Qual que é o nosso programa, tá? E as videoaulas estão bem nessa sequência, e esse PowerPoint disponibilizado para vocês também está bem nessa pegada, tá? Então, o que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui o seguinte, deixa eu só arrumar aqui minha tela para ela não me dar trabalho, tá aqui. Então, nesse módulo 1, a gente tem, né, estratégia e planejamento estratégico, é a parte bem mais, digamos assim, conceitual da coisa, né? O que é estratégia, de onde vem a definição, né? Quando eu estou pensando em estratégia, eu estou pensando o quê? A gente fala de vantagem competitiva, o que é vantagem competitiva, como que se constrói vantagem competitiva, como que mantém uma vantagem competitiva. Então, esse primeiro módulo ele é mais de fundamentação, de sedimentação de conceitos. E depois, né, nós temos os outros módulos, eles são muito práticos, é pegar e fazer. Então, o que é o planejamento estratégico, a análise do mercado. Então, esse módulo 3 é praticamente tudo que nós vimos lá na disciplina Inteligência de Mercado. Então, como que eu coleto as informações, como que eu analiso concorrente, como que eu analiso clientes, fornecedores, o que eu tenho de pontos fortes, de pontos fracos, ameaças, oportunidades. Então, é aquele mecanismo que a gente viu lá, né? Então, inteligência de mercado é um passo fundamental, indispensável, quando a gente pensa em fazer planejamento estratégico de uma forma geral.
No 4 e o 5, né? No 4, aí a gente vai falar definindo o negócio, diferenciais competitivos, as etapas do planejamento estratégico, como que eu defino visão, missão, valores, para que é isso, né? Às vezes tem uma certa confusão, que essas coisas são frases bonitas ou frases de efeito, né? Ou que estão no quadro. Então, é uma miopia em relação à visão, missão e valores. Isso aqui é para todo mundo na empresa olhar para isso todo dia e para ter certeza que nós estamos indo no caminho certo, que nós estamos fazendo as coisas certas, que nós estamos todos, né, no mesmo sentido, no mesmo caminho. Então, missão, visão e valores é a bússola, né? É a indicação de aqui nessa empresa, aqui nessa organização, todo mundo trabalha por isso, vive por isso, acorda de manhã todos os dias e vem para a empresa por isso. E se nós, né, que somos, digamos assim, funcionários ou que trabalhamos nas empresas, se nós não alinhamos com visão, missão e valores daquela empresa, é muito provável que nós estejamos trabalhando no lugar errado, porque isso aqui é o que nos move, isso aqui é o que nos faz acordar todos os dias e pensar em ir trabalhar naquela empresa. Assim, eu vou trabalhar nessa empresa porque eu acredito nisso, né? Porque eu vivo para isso. Obviamente que salário é importante, é relevante, mas salário tem que ser consequência, ele não pode ser o primeiro ponto. Então, isso aqui é muito importante. O módulo 5, né, a gente trata aqui da implementação do planejamento estratégico, então a gente fala dos objetivos estratégicos, de planos de ação para alcançar os objetivos estratégicos e a implementação propriamente dita e avaliação da estratégia, né? Então, estratégia é uma coisa que nós fazemos, né, e nós precisamos isso não é estático, né? Fiz uma vez o planejamento estratégico, agora está pronto, posso descansar e posso fazer outra coisa agora na minha empresa, na minha vida. Então, a estratégia, o planejamento estratégico, ele é dinâmico, ele é contínuo. Muda e muda o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, né, sem entrar nas polêmicas das situações, nós tivemos no mês de outubro agora, né, mês de outubro passado, nós tivemos eleição presidencial. Então, olha como que para muitas empresas, de uma forma geral, né, se ganha candidato A ou se ganha candidato B, como que várias coisas podem mudar. Então, eu estou falando de um cenário político, mas isso acontece com economia, isso acontece com questões sociais, isso acontece em todos os aspectos. Por Questões exemplo, naturais também, né, professor? questões naturais. Então, exatamente, Lucas. Então, num exemplo bem pontual, bem recente, né? Ontem a gente comentava que o comércio aqui na nossa cidade, em Uberlândia, Minas Gerais, até ontem, né? Ele estava repleto de... Nós estamos já meados de dezembro, e o que né, normalmente acontece com o comércio nessa época do ano? Ela está repleta de produtos, de situações, de coisas natalinas. E até ontem, as nossas lojas em Uberlândia, quem teve a oportunidade de passar pelo centro, quem viu, era tudo verde e amarelo, era tudo seleção brasileira. Aí a seleção perdeu, né? O que vai acontecer agora com esse material? O que vai acontecer com isso? Então, planejamento estratégico é dinâmico, o cenário muda muito. A gente trabalha com possibilidades, com questões, mas as coisas mudam e mudam o tempo inteiro. Algumas coisas de forma muito rápida, outras coisas de forma um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, mas tudo muda o tempo inteiro. Então, planejamento estratégico é dinâmico, não é uma coisa, né, fixa, parada, congelada, estática. Então, há que ter uma avaliação estratégica muito constante, tá? E depois é o seguinte, como que nós acompanhamos isso, né? Então, a gente traz esse 6º módulo, que a gente chama de estratégia em ação, né? Que é o Balanced Scorecard, que são indicadores de acompanhamento ou de execução da estratégia e os mapas estratégicos. Então, isso aqui é muito interessante, porque tudo que nós fazemos de planejamento estratégico tem uma relação de causa e efeito. Então, se eu tenho funcionários bem treinados, motivados, eles vão trabalhar, produzir melhor, atender melhor os clientes. Se os clientes estão satisfeitos, vão comprar mais, vão permanecer fazendo negócio com a empresa. Então, consequentemente, eu vendo mais, consequentemente,
eu posso ter mais lucros, mais margem de lucro, melhor desempenho. Então, quando a gente fala dessa estratégia em ação, do BSC e dos mapas estratégicos, a gente junta tudo na organização, tudo faz sentido com tudo, nada é isolado, né? Eu não tenho uma área de gestão de pessoas, o RH, independente da área de marketing, de vendas, de operações, finanças, todas as coisas se falam, tudo tem uma relação de causa e efeito, e se uma pecinha, se uma engrenagem não vai bem, né, vai ter consequência em outras etapas, em outras atividades, em outras situações. E eu trouxe para esse material, não está nas aulas gravadas, né, mas no decorrer aqui da preparação desse encontro síncrono nosso, eu trouxe um módulo extra, que eu chamei aqui de módulo extra, que é o modelo Canvas, né, o Business Process Model. Então, que é o modelo de negócio, isso aqui é muito legal, né? Porque esse modelo Canvas, esse BPM, ele em uma página, né? O produto final disso é esse Canvas, esse modelo Canvas. Então, em uma página, eu consigo resumir todo a minha estratégia, o meu planejamento estratégico, tá? Então, é legal isso aqui, é importante trazer, e principalmente, né, eventualmente, para startups, para empresas iniciantes, para empresas que querem buscar patrocinadores. Então, esse modelo é o modelo utilizado, né? Quando eu vou apresentar a minha ideia, o meu negócio, o meu plano de negócio para investidores ou para quem quer que seja, né? Uma das coisas que é pedida, né? Ou a coisa que é pedida, é esse modelo Canvas, né? Então, ele é relevante, ele é importante, e eu trago ele aqui, tá? E talvez aqui na sexta-feira da semana que vem, talvez seja um dos pontos que a gente mais se concentra e mais foca, tá? Então, é essa ideia aqui, é esse o todo, tá? Tá tudo nos nossos slides, tá? Aí no PowerPoint, passo a passo, módulo por módulo, detalhamento, abordamos essas questões todas lá nas aulas gravadas também, e agora a gente vai navegar por algumas coisas aqui, mas tentando trazer coisas diferentes, né, que não estão lá nas aulas gravadas e que eventualmente aí não estão no material, que é essa a ideia. E, de novo, né, entendo ponderação, comentário, pergunta, contribuição, fiquem muito à vontade. O Lucas, por exemplo, né, teceu um comentário aí sobre, por exemplo, entre política, economia e outras coisas, ele citou, por exemplo, a questão de desastres naturais, ou de natureza, ou do ambiente natural, se a gente tem seca, se a gente tem queimada, se a gente tem enchente, se a gente tem tsunamis, se a gente tem fenômenos naturais, né? Esses fenômenos naturais, de uma forma ou de outra, impactam em vários negócios, em várias organizações, em várias possibilidades, não é isso, Lucas? Isso, professor. E às vezes nem isso, e às vezes esses desastres naturais nem é no local onde a gente está instalado, né? Às vezes um desastre natural em outro continente impacta a nossa operação, né? Que está tão longe porque o fornecedor, né, foi impactado por esse desastre, né? É, é aquela questão da globalização que a gente tem discutido aqui, né, durante o curso em algumas oportunidades, né? O que afeta sei lá, às vezes o segundo, terceiro nível da cadeia de fornecimento, que está lá em outro continente, afetou lá, teve alguma mudança climática lá, afeta a gente aqui, né? É perfeito, Lucas. E esse, né, mundo globalizado, conectado, a velocidade com que as coisas acontecem, né? Então, exemplo assim, não é um desastre natural, não é um evento natural, mas, por exemplo, para o nosso agronegócio, né? Guerra na Rússia e na Ucrânia. Então, Impactou são demais. principais fornecedores de fertilizantes para o nosso país. Então, olha o impacto que isso tem, olha o que isso causa, né? Se a gente tem, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, né, da doença nos laranjais, por exemplo, tá? Então, o outro ponto relevante, até por falar nesse ponto, é que um determinado evento, né, quando acontece um determinado evento, deixando de lado todo o lado sombrio, por exemplo, de uma guerra, porque quem quer uma guerra? Ninguém deseja uma guerra, ninguém quer uma guerra, ninguém quer pandemia, ninguém deseja pandemia. Qualquer um minimamente são não vai falar que uma pandemia foi boa.
né? Mas dado que ela aconteceu, dado que ela existiu, várias empresas tiveram consequências diferentes nesse percurso. Muitas empresas, né, tiveram oportunidades nunca antes vistas, em função de um momento pandêmico. Tantas outras tiveram sérios problemas e continuam tendo até hoje. Mas um mesmo evento, né, ele apresenta ameaças para determinadas empresas, para determinados setores, e ele apresenta oportunidades para outras empresas, para outros setores. Então, um evento, ele nunca é ruim para todo mundo, ele nunca é bom para todo mundo. Então, há que se pensar nisso, porque, às vezes, quando estamos fazendo planejamento estratégico, às vezes nós temos o viés de olhar determinado evento e julgá-lo como catastrófico para todo mundo, né? De novo, deixando, né, aqui num cantinho aqui, todo o lado ruim, negativo, sombrio que essas coisas podem trazer. Mas dado que aconteceu, né, dado que essas coisas acontecem, alguns choram e alguns vendem lenço, né? Mais ou menos esse o ditado. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente precisa ficar atento, tá bom? Obrigado, hein, Lucas? Planejamento estratégico tem uma vasta bibliografia, tá? Aqui eu tenho alguns clássicos, algumas coisas mais atuais, mais modernas, tá? Então, o Rich, né, Ireland e Hoskinson por exemplo, são autores, Mintzberg, Quinn, eles são autores muito, né, fortes na área de estratégia, né? São autores seminais que trazem novos conceitos, novos fundamentos, mas então eles já são, né, autores mais já de algum tempo. E a gente tem hoje coisas muito atuais, muito modernas, né? Os Sebrais, de uma forma geral, tá? No site do Sebrae, Sebrae do Paraná, Sebrae Minas, alguns Sebrais, eles trazem muito o como, mãos na massa, a forma de pensar em estratégia. O do Sebrae do Paraná, inclusive, tem ferramenta, tem software que eles disponibilizam para a gente trabalhar, para a gente fazer o planejamento estratégico. Então, são bem interessantes, são bem relevantes, tem coisas aí bem atuais, né? Principalmente considerando esse desenvolvimento tecnológico, as ferramentas, os softwares, os ambientes tecnológicos. Então, tem muitas coisas interessantes aí que são disponíveis que dá para a gente utilizar, tá? A atividade do módulo a gente tem que ter, né? Então tem que pontuar, e a cara dela é exatamente a cara do que vocês fizeram já no módulo anterior de inteligência de mercado. Só que aqui nós queremos um plano estratégico para uma empresa qualquer, tá? Então, pode ser aquela que vocês já trabalharam lá atrás. Nesse período aí, após o próximo, né, o pós-primeiro bloco, ela não está aqui, eu acho, logada hoje, mas a Carol, que tem o estúdio de Pilates, acho que de CrossFit, né? Ela teve, né? Nós marcamos orientação há alguns dias e ela esteve, nós conversamos bastante, né? Acho que foram 2 encontros, e nós conversamos bastante sobre o negócio dela, sobre a empresa dela, sobre o empreendimento dela. Então, nós falamos muito de inteligência de mercado, mas como nós tivemos encontros presenciais, eu com ela já adiantei bastante a ideia do planejamento estratégico. Então, é muito legal, é muito bacana, né? Quando nós estamos em empresas grandes, né? Quando nós estamos em empresas maiores, digamos assim, que já tem uma história, uma estrutura, que já estão sedimentadas, né, Michel? Quando eu trabalho num Tribanco, num Martins, no Grupo Martins, num Algar, num Bradesco, né, Maristela? É Bradesco, né? Tô ligado? Tô antenado? Tô, né? Então, quando a gente está tratando dessas empresas maiores, né, elas já têm áreas especializadas em planejamento estratégico, pessoas, departamentos, né, em estratégia, que essas pessoas vivem isso, transpiram isso. Mas nós, nessas empresas, se nós entendermos esse mecanismo, esse fundamento, como que isso como que as peças se encaixam, né? Como que a engrenagem funciona, obviamente nós iremos melhorar o nosso trabalho, o nosso desempenho, o que a gente faz, porque a gente vai entender como que a engrenagem funciona. Por outro lado, se nós estamos em uma empresa menor, uma empresa que nós estamos ajudando a desenvolver, que está crescendo, como é o estúdio de Pilates, por exemplo,
Isso é extremamente útil, porque aí a gente vai, né, poder aplicar essas coisas no nosso empreendimento, no nosso negócio. Então, é bem legal, é bem boa, é bem interessante essa proposta. E esse roteirinho, então, é para a gente pegar, né, uma organização qualquer, uma empresa qualquer. Eu falei até uma empresa, né? Não precisa nem ser empresa, tá? Pode ser igreja, pode ser partido político, pode ser ONG, pode ser qualquer coisa, tá? Uma organização que nós precisamos pensar em planejamento estratégico. Então, aí nós temos alguns pontos que esse planejamento estratégico precisa ter, tá? Definição de missão, divisão, missão e valores, quem é o público-alvo, análise dos ambientes interno e externo. Então, nessa análise do ambiente interno e externo, é o que vocês fizeram lá no módulo Inteligência de Mercado. Então, isso aqui está praticamente pronto, tá? Estabelecer objetivos e metas. No caso da Carol, por exemplo, com o estúdio, ela já está lá, puxa, então eu tenho que ter quantos clientes por mês? Né? Eu tenho que ter quantos clientes, pacientes por horário, por mês, por professor, por instrutor. Então, a gente já começa a ter os objetivos, as metas, né? Para a gente saber, assim, olha, para eu fazer esse negócio virar, para esse negócio realmente crescer, prosperar, o que eu preciso fazer? Quais são os meus objetivos? Quais são as metas? Aí a gente tem que definir as estratégias, né? Então, a gente tem as 3 estratégias genéricas, mas a gente tem combinações dessas estratégias, elaborar os planos de ação. Tá bom, vou fazer o quê? Para eu ter essa quantidade de clientes, né? Para eu ter esse nível de faturamento, esse nível de receita, esse nível de vendas, eu vou fazer o quê? Então, a gente precisa elaborar os planos de ação, proposta de monitoramento e avaliação dos resultados, e lá no final, a hora que estiver pronto, a gente resumir isso que a gente fez, né, no Canvas, no nosso Business Plan Model. Né? Então, a gente ter isso aqui, tá? Poderá ser individual ou em dupla. Se alguém quiser fazer em trio também, ninguém vai brigar por causa disso, tá? Então, eu tinha colocado aqui, conforme eu havia dito, até 21 de janeiro. Mas eu serei complacente, entendo o período de recesso de vocês, e aceito até lá, né? Coincidindo com o fim do último módulo lá, que é a disciplina da Renatinha que vocês irão fazer. Deve ser lá a 2ª ou 3ª semana de fevereiro, tá? Então, gerar um documento, né, em Word, se quiser aí, e gravar o PDF, ou pode postar no Moodle, ou pode me enviar por e-mail, assim como vocês já fizeram no outro módulo lá, né? Eu peço desculpas especial ao Jander, o Jander e alguém que fez com ele, né? Ele tinha me enviado o trabalho e eu tinha colocado a nota na linha errada, o conceito, a nota para a pessoa errada na linha errada, e não tinha colocado também a nota para a pessoa que fez com ele, porque era a dupla e eu não tinha colocado. Já foi corrigido, tá? Então, isso já foi corrigido. Eu não sei se é a Michelle ou alguém que me enviou depois, ou a Karina, eu acho, né? Que me enviou depois também, já, né, trabalho recebido, já está tudo certo, tá? Então, a Michelle acho que foi uma das primeiras, né, Michelle? Michelle enviou lá, assim que terminou o módulo, ela já tinha enviado já, né? Eu aproveitei aquele momento de recuperação, né? Que já é raro da gente ter uma folguinha. Já adiantou lá, né? Inclusive, mas aí depois eu te mando umas mensagens, porque eu fiquei em dúvida com relação a esses tópicos que foram colocados aqui, caso a gente venha dar sequência ao que foi entregue na outra disciplina. Mas aí depois eu te mando, então. Tá? Fechado, Michelle. Ao seu dispor. Obrigada. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Até aqui? Tudo certo? Podemos continuar? E aí, eu vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? O que eu vou fazer? Ao invés de... Né, então, isso aqui está gravado, tá? Nas aulas lá, está tudo gravado isso, esses módulos, está tudo lá. Na semana que vem, eu vou recapitular isso, eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer uma coisa diferente hoje, né? Recentemente, deixa eu abrir aqui, tá? Recentemente, vocês tiveram aula com o André Fagundes
Inclusive, ele foi coordenador, ele é, né, coordenador aí desse curso de planejamento estratégico, tá? Deixa eu só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu só ver se... só um instantinho, por favor. Só um instantinho. Em casa. Cá estou, desculpa. Esse negócio de trabalhar de casa é interessante por causa disso. Tem dessas possibilidades, tem dessas questões. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu admiti a Carol, que estava aqui para entrar. Participantes. Está aqui. Beleza. Então, aí eu estava falando o seguinte, né? A gente está com a disciplina gravada, tem aí os slides, e hoje eu vou apresentar para vocês uma situação um pouco diferente. Vocês já tiveram aula com o André Fagundes, vocês tiveram aula com a professora Karen? Finanças, talvez, e com o Vinícius também. Vocês tiveram aula com esses 3 professores. Nós fizemos, né, nós 4 principalmente, mas teve outras pessoas envolvidas também, nós fizemos, né, nós começamos antes da pandemia, desenvolver o planejamento estratégico para a FAEP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, né? Da Universidade Federal de Uberlândia, não, né? A FAEP, ela nasceu junto, ela se mistura com o Hospital de Clínicas da UF, né? Que é o hospital que nós temos aí. E a FAEP, ela existiu quase o tempo inteiro para fazer a gestão desse hospital universitário. E lá no começo, lá no final, né, por volta de 2010, o governo criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Essa empresa ela foi criada, né, essa organização ela foi criada para fazer a gestão nos hospitais universitários, Brasil afora, tá? E no caso da UF, né, a FAEP já fazia a administração desse hospital, e a UF, né, foi um pouco relutante em passar a gestão, a administração do Hospital de Clínicas para o EBSER. Então, foi uma das últimas universidades federais a passar a gestão do Hospital de Clínicas para o EBSER. E então, a FAEP, que tinha como seu principal cliente, ou quase único cliente à época, o Hospital de Clínicas, vamos fazer o que agora? Isso, né, a partir de 2017, 2018, que tinha lá um cronograma para passar o hospital para a gestão da EBSER. Então, nesse momento, né, assim, o que a FAEP vai fazer agora? Vamos fazer o quê? Vamos para onde? Vamos, né? Vai continuar existindo? Se vai continuar existindo, vai fazer o quê? Então, nesse momento, né, a FAEP procurou a FAGEM, Faculdade de Gestão e Negócios, para ajudar com a condução da reflexão estratégica, do pensamento estratégico, do planejamento estratégico, e nós, né, nos debruçamos junto com eles e mais outras pessoas nesse período aí, para pensar o reposicionamento, o planejamento estratégico da FAEP. Então, esse projeto ele vinha, acho que desde lá de 2018, mais ou menos, tá? E a gente vinha desenvolvendo o projeto e até que entrou em 2020, e pandemia, e que, né, modificou algumas coisas, alguns cenários, mas nós conseguimos continuar, nós conseguimos desenvolver o projeto. Então, eu vou mostrar para vocês o que é esse projeto, como, né, o que foi feito, né, como que é esse projeto, o que ele foi feito. É um planejamento estratégico. Então, eu estou começando o nosso módulo, a nossa disciplina, mostrando um exemplo para vocês de um planejamento estratégico que foi feito, tá? Então, um caso prático, um caso real, tá? E a FAEP, ela, né, como uma fundação de apoio, tá, universitário aí, ela tem um patrimônio incrível, né? Então, vários imóveis, prédios, fazendas, mas ela tinha, à época também, dívidas altas, porque ela acabava assumindo dívidas do hospital, encargos, pagamentos e uma série de coisas. Então, tinha uma situação um tanto complexa,
ao mesmo tempo que tinha um patrimônio enorme, tinha uma série de dificuldades também de gestão, de fluxo de caixa, de como que a coisa estava acontecendo, tá? Então, o que que nós fizemos? Como que nós trabalhamos aí nesse período, né? Nós pensamos em quais foram, né? Em quais etapas nós trabalhamos, olha só. Então, a nossa primeira etapa foi fazer um diagnóstico da situação. Como que essa organização está? Então, o que que nós olhamos, né? Nós olhamos o mercado em que ela atua e em que ela poderia atuar. Então, como que está esse mercado? Qual que é o tamanho, né? Tem outros clientes, tem outros serviços, tem outros projetos? Nós analisamos o patrimônio da FAEP. Tem o quê? De imóveis, de prédios, de construções, de uma série de coisas. Nós analisamos aspectos jurídicos, né? A FAEP, ela pode fazer o quê? Ela pode atuar onde? Ela pode atuar com o quê? Aspectos financeiros e aspectos da saúde pública de uma forma geral. Então, a nossa equipe, nós fizemos esses levantamentos, né, essa análise, esse diagnóstico, de julho a dezembro de 2018. Vocês, no trabalho de vocês, vocês não terão esse tempo todo, não, obviamente, né? Mas o exercício tá, é uma prática, né? E então, ela é miniaturizada. Mas essa é a ideia. E essa parte aqui, de alguma forma, para quem for aproveitar o trabalho que já foi feito no outro módulo, essa parte aqui está pronta. Ela tá, né? A gente pode considerar que essa parte já está pronta, porque foi o que vocês fizeram lá no outro módulo. Aqui nós colocamos esses pilares, porque era esse o contexto, essa situação desta organização. O de cada um de vocês pode não ser isso aqui, né? A gente pode trabalhar com mercado, com finanças e com gestão de pessoas, por exemplo, né? Então, depende do que vocês estiverem analisando, do que vocês estiverem observando, tá? A segunda etapa, no nosso caso aqui, o que que nós fizemos? Nós sabíamos, né? Nós já tínhamos informações, já tínhamos, né, alguns cenários que em Ribeirão Preto, a FAEPA, que é a Fundação de Apoio, lá da USP, do Hospital de Clínicas da USP, de Ribeirão Preto, e de outros hospitais, era uma das referências em fundação de apoio. E a outra, né, era a Fundamed, que era lá de Porto Alegre, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, essas duas fundações de apoio, elas, né, por todo o contexto, por tudo que acontecia com elas, elas eram as fundações de apoio referência. Assim, queremos ver quem faz esses serviços, essas atividades bem feitas, vamos lá conversar com vamos conhecer essas fundações de apoio, vamos ver o que elas fazem. Depois disso, então, nós tínhamos que definir. Então, beleza, nós já fizemos o diagnóstico, nós já sabemos quem somos, como estamos, o que o mercado oferta, o que é possível. Aqui na etapa 3, então, agora nós precisamos falar o que nós vamos fazer, quais são as nossas estratégias. Então, nós fizemos juntos com a equipe da FAEPO, né, membros da Assembleia da FAEPO, da sociedade, nós tentamos definir os negócios a serem focados pela Fundação de Apoio, né? Definir sua missão, sua visão, seus valores. Então, isso aqui lá no final de 2019. E a etapa 4 assim, ok, definimos o que vamos fazer, né? Temos a grande ideia, temos as noções gerais. Agora a gente precisa de ir para a prática. Tá? De fato, o que nós vamos fazer, então? Então, a gente entra nessa parte do planejamento tático, né? Então, definição do plano de ação para cada negócio escolhido, apontando objetivos, método, prazo, equipe, controles. Então, né? E aí a gente tem algumas ferramentas para isso, né? Uma delas é o 5W2H, né? Então, que tem lá o que nós vamos fazer, quanto que nós vamos fazer, quanto que nós vamos gastar com isso. Então, uma das formas da gente pensar, né, nesse planejamento tático, tem algumas opções para isso, né? Mas uma delas é o modelinho lá, a planilha dos 5W2H, que a gente define tudo que a gente vai fazer com responsabilidade, com responsáveis, com cronograma, tudo bem detalhadinho, né? Então, isso aqui foi uma outra etapa que nós fizemos. Só que para esse planejamento tático aqui, aí é o que eu vou mostrar para vocês, nós não desenvolvemos, tá? Até por isso que nós adaptamos um modelo que foi desenvolvido pelo professor Martim, da USP,
Tá? Então, por isso que a gente, né, que tem aí a questão dos direitos autorais, tá? Então, nós adaptamos o modelo dele, que é um modelo bem bacana da gente pensar, detalhar como que a gente vai fazer o nosso plano estratégico, como que a gente vai colocá-lo em prática, tá? E depois, né, então, nós tivemos a etapa de operacionalização e implementação, que é o acompanhamento e controle, né, da implementação da estratégia e ações de planejamento estratégico da FAEP. Então, como que a gente começa? Lá atrás, a gente tem que conhecer quem que eu sou, o que que eu sei fazer, quais são as minhas potencialidades, o que que é possível fazer, que o mercado precisa, que o mercado quer, e o que que nós vamos fazer. E depois a gente define o que que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, e depois nós precisamos de colocar, o que a gente fala, de colocar o bonde na rua, né? De efetivamente desenvolver as nossas estratégias, de efetivamente desenvolver, fazer esse negócio acontecer, implantar, implementar e colocar, né, a roda para girar, tá? Então, é isso que nós fizemos. Então, na etapa 1, o que nós fizemos? O objetivo foi identificar e analisar os requisitos, situação e cenários da FAEP, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Eu vou sair daqui só um pouquinho para mostrar aqui para vocês uma coisa, olha só. A hora que a gente está falando de estratégia, deixa eu achar aqui. Esse triângulo estratégico, tá? Que é uma coisa aqui fundamental, né? A estratégia é o que nós vamos fazer, o que eu, empresa, eu, organização, o que eu vou fazer. Para a gente saber o que a gente vai fazer, o que nós faremos, né? Nós precisamos ver o seguinte, o que eu sei fazer, né? O que eu tenho competência, o que eu tenho capacidade para fazer. Então, competência organizacional e gerencial, sistema de gestão, mão de obra capacitada e motivada, produtos, tecnologias, o que eu dou conta de fazer? O que a minha empresa consegue fazer? O que ela pode fazer? Né? Por exemplo, então, eu estou usando o seu exemplo, tá, Carol? Você chegou depois, mas eu tomei a liberdade de ir usando o seu estúdio como exemplo para algumas coisas que a gente está tratando aqui, tá? Então, tranquilo, a Carol... professor, pode ir. A Carol, ela entende de fisioterapia, ela entende de saúde, ela entende dessas coisas, né? E ela diz que ela tem umas outras habilidades também, de marcenaria, de uma forma geral, mas essas são mais hobby. Então, pode até ser que vire um negócio depois também, mas essa ainda é mais hobby ainda. Mas a Carol, ela não é arquiteta, né? Ela não fez um curso de arquitetura, ela não faz projetos arquitetônicos. Então, qual que é a capacidade da Carol? O que a Carol sabe fazer? Não vai ser projetos arquitetônicos, a menos que ela consiga, né, trazer pessoas, né, arquitetos, que traga pessoas que trabalhem com isso, que conheçam isso. Então, é mais ou menos isso aqui. Eu sei fazer o quê? Sempre tem a possibilidade da gente aprender, sempre tem a possibilidade de trazer quem saiba, mas nós temos que entender essa coisa aqui, né? A gente não faz uma coisa totalmente ao avesso do que a gente tem capacidade para fazer, tá? Do outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, né? Olhar para fora e ver o que dá para fazer. Qual que é o mercado? Qual que é a demanda? Os fornecedores, colaboradores, novas tecnologias, concorrentes, produtos e serviços substitutos. Então, a Carol tem um estúdio, né? Está localizado. O pessoal já sabe, você já tem clientes aqui da turma, Carol? Se não tem, tem que ter, tá? Opa, ainda não. Aí, não é possível, tá? É lá perto da UF, Santa Mônica, né? Ali atrás né? no bairro ali de Santa Mônica, atrás da UF. Então, eu já Carol... ofereci café, ninguém aceitou até agora. O professor André está me devendo café até hoje, tá difícil, sabe? Amizade sincera aqui nesse grupo. O problema é só a distância, hein, Carol? Não era na hora. Não me fale em distância. Demais, né? Não me fale em distância. O Lucas com propriedade, está lá no Pará, né, Lucas? Então, a Carol, ela olha, né, lá para o entorno dela, onde ela está inserida, e ela tem demanda, ela tem, né, várias pessoas que moram ali por perto, tem, né, é um bairro, é um local que é bem populoso. Então, tem várias pessoas, condomínios, prédios, então tem demanda. Mas ela tem também concorrentes, tem outros estúdios, tem academias, tem outras, né, outros players, outros concorrentes, outros jogadores ali, brincando ali perto dela.
Então, ela tem, né, ela sozinha, e ela é a sócia dela, ela não consegue cobrir os horários, ela como, né, como a instrutora, como a professora, então ela precisa de contratar pessoas. Essas pessoas estão motivadas o suficiente, estão engajadas o suficiente, né? Ela consegue reter essas pessoas. Então, é necessário entender o que dá para fazer. Então, de um lado, eu tenho o que eu sei fazer, o que dá para fazer, e nós temos também, né, o que nós queremos ser. Eu quero ser o quê? Eu quero ser reconhecido como um estúdio de Pilates, eu quero ser reconhecido como um estúdio de atividades funcionais, de CrossFit, eu quero ser visto como academia, eu quero ser visto como conjunto dessas coisas. O que eu quero ser? Qual que é meu propósito? Eu quero ser uma clínica de saúde, né? O que eu quero? Eu existo para quê? Eu criei essa organização, essa empresa para quê? Então, baseado nessas coisas, né, na visão, missão, princípios e valores, né, nós vamos definir, então, o que nós iremos fazer. O que é a nossa, né? Vamos fazer o quê? Então, eu achei relevante, né, a gente trazer isso aqui para a gente entender lá o que está sendo feito. Então, a gente chama isso aí do triângulo estratégico, né? O que eu quero ser de um lado, o que eu sei fazer do outro, o que dá para fazer do outro. Essas coisas precisam convergir, elas precisam ser congruentes, não dá para ser uma coisa esquizofrênica, né? Então, a gente precisa de entender essas coisas e trabalhar para que essas coisas realmente, né, elas convirjam, elas aconteçam, que exista possibilidade, tá? Então, voltando lá para a nossa outra apresentação, então, no nosso caso aqui, então, o que nós tínhamos? Olha só, o objetivo foi identificar e analisar os requisitos, situações e cenários da FAEP, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, o que eu sei fazer? O que eu tenho competência para fazer? O que eu posso me capacitar para fazer? E, do outro lado, o que dá para fazer? Né? O que tem no mercado de ameaça, de oportunidade? Então, esses são dois pontos fundamentais. O que eu consigo, o que eu posso fazer e o que o mercado me oferta. Então, a FAEPO, ela, né, existiu desde a sua criação, da sua origem, ela, né, nasceu, cresceu, tomou porte como uma gestora hospitalar. É o que ela fez nesse tempo todo, né? Mas, além de gestão hospitalar, mais o que ela sabe fazer? Né? Ela tem competência, capacidade para outras coisas? E o mercado precisa de gestor hospitalar? Precisa de organizações, de empresas para fazer gestão hospitalar? E aí a FAEPO, nesse tempo, né, de gestão do Hospital de Clínicas do HC, eles desenvolveram softwares, né, especializados em gestão hospitalar, eles têm engenheiros para manutenção, engenheiros eletricistas, engenheiros que trabalham com equipamentos, com uma série de coisas. Então, eles têm expertise, né, para fazer. Para eu fazer a gestão hospitalar, eu preciso de várias especialidades, de várias situações. E eles tinham essas várias situações, várias capacidades. Só que essas capacidades, elas não são só para gerir um hospital. Elas podem ser utilizadas em outras situações também. Então, nessa etapa, nós fizemos essas análises, tá? Então, esse projeto ele foi realizado, né, essa etapa, nos meses de junho a agosto de 2018, além de nós quatro da FAGEM, né, nós tivemos apoio da FAEPO, de outros servidores da UFO, e nós fomos a campo, entrevistar, analisar documento, analisar sistemas, informação, validar com as pessoas envolvidas isso que nós levantamos e assumimos como premissa o seguinte, né? Nós propusemos apenas as nossas propostas, elas se pautariam, elas se sustentariam apenas em informações que pudessem ser comprovadas, e nós tínhamos também que compreender a situação na perspectiva da FAEPO. Então, nós estávamos fazendo planejamento estratégico para a FAEPO e não para a UFO. Então, né, são órgãos, são entidades, são organizações diferentes, e naquele momento nós tínhamos que entender a FAEPO, tá bom? Quando eu estou lembrando aqui, tá? Depois deixem os nomes aí no chat, só para aquele controle tradicional de frequência, só para não esquecer depois, se alguém tiver que sair também. Então, quando nós olhamos, né, a gente olha ameaças, né, aqui a gente está falando, então, da análise SWOT, né?
que, né, são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu comentei bastante lá no outro módulo como que a gente olha isso, como que a gente analisa. Então, quando a gente olha força e fraqueza, a gente está olhando para dentro da organização. Eu tenho ou eu não tenho, né? Aí, só que eu tenho que olhar para essas coisas, e aí, assim, eu estou olhando para mim, né? Então, eu tenho ou não tenho, aí eu tenho que basear, alinhar essas coisas com uma visão externa. Olha, eu não tenho, mas o meu concorrente também não tem. Opa, não sei se isso é exatamente uma fraqueza, então. Eu não tenho, o meu concorrente não tem, e o mercado não dá valor nenhum para isso. Vou preocupar com isso para quê, então? Então, a gente olha para a gente, para dentro da nossa organização, tem ou não tem, mas a gente compara com a concorrência e compara com a demanda, com o mercado, tá? Então, isso é ponto forte e ponto fraco. Ameaças e oportunidades é a gente olhar para fora. Então, o ambiente, ele está me apresentando o quê? Ele está me apresentando oportunidade ou ele está apresentando ameaça? E aí foi o que nós estávamos comentando, que o Lucas deu a contribuição, né? De eventos naturais, por exemplo, né? Então, esse ano não aconteceu nenhuma chuva forte aqui em Uberlândia, mas é tradicional todo ano, né? Alguma chuva bem forte que estraga algumas ruas de forma mais forte, né? Então, é a inundação que provoca aqui numa avenida grande que a gente tem aqui, que normalmente acontece, que chama-se Rondon Pacheco. Então, vem a chuva, destrói e tira o asfalto e joga, né? Os carros ficam abarroados e vira uma confusão. Então, isso esse desastre natural, a possibilidade de um desastre natural das chuvas em Uberlândia. É fora das organizações, né? Isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? Então, se a gente for olhar para os bares que estão, né, localizados na Rondon, isso é uma ameaça, que vai chover, pode inundar, né? Para o Praia Clube, que está no final da avenida da Rondon, né? Que quase sempre que acontece essas inundações, inunda piscina, bar, academia, faz um estrago danado. Então, é ameaça. Mas e para as empresas de construção civil? E para a empresa que vai fazer o recapeamento, que vai asfaltar, que vai... Para essa empresa, né, para essa organização, isso é uma oportunidade. Então, o mesmo fato, o mesmo evento, né, ele pode ser ameaça ou pode ser oportunidade, tá? Então, no caso da FAEPO, tá, o que nós tínhamos, né? Nós estávamos fazendo isso em 2018, 2019, a FAEPO já devia ter tomado um rumo desde 2000, né, começo dos anos 2010, mais ou menos, tá? Mas muito fortemente a partir de 2015, 2016, então não tinha muito tempo. Então, a ameaça é que era um curtíssimo tempo para adotar novas medidas. Necessidade de adaptação da equipe aos novos mercados, né? A equipe FAEPO vivia, trabalhava, estava dentro de hospital de clínicas da UFO. E agora, né? Então, precisa de se adaptar. Possíveis danos na imagem da FAEPO devido às demissões. Eram milhares de funcionários, né, de servidores, e ao sair do hospital de clínicas, esses servidores não seriam transferidos automaticamente para o EBSER. EBSER é via concurso, então teria que fazer concurso para entrar para a EBSER, e muitas pessoas possivelmente iriam ser desligadas porque não tinha muito o que fazer. Tinha dúvidas com relação ao patrimônio e dívidas, né, e com adesão da UFO à EBSER. Grande dependência da UFO, do Hospital de Clínica, cronograma de implementação da EBSER estava atrasado, o que gerava muitas dúvidas legais na prática. Então, a EBSER tinha que assumir o Hospital de Clínicas da UFO, mas estava com o cronograma totalmente atrasado também. E o clima organizacional, né? Os funcionários, assim, vai acontecer o quê? Quem que vai ficar, quem que vai sair, né? Vamos ser demitidos, não vamos ser demitidos, vamos ser demitidos quando, vamos esperar até quando? Então, isso era problema. Oportunidades, né? Então, know-how em serviço de saúde, grande patrimônio que poderia ser utilizado para gerar caixa ou novos negócios, aproveitamento da experiência de casos de sucesso de outras fundações, existência de diversas opções para abertura de novos negócios. Esse aqui era o grande ponto, tá? Opções para abertura de novos negócios. E apoio de importantes lideranças, né?
que participam da Assembleia da FAEPA. Então, essa Assembleia ela é composta pela sociedade civil da cidade de Uberlândia. Então, empresários, pessoas que participaram, né, muitos grupos empresariais, que participaram da fundação do Hospital de Clínicas da UFO. Então, tinha esse apoio importante, muito forte, tá? Como tem até hoje. Então, o diagnóstico indicou que a FAEP necessitava urgente de ser repensada, reinventada e reconstruída. A fundação pode ser economicamente viável, mas para isso precisa de mudanças e novos negócios. A situação influencia diretamente a realidade não apenas dos seus funcionários, mas de toda a sociedade, principalmente do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Portanto, era essencial e urgente desenvolver planejamento estratégico para essa fundação. Então, por isso que nós entramos nessa brincadeira, tá? Aí nós fomos, então, fazer benchmark com as duas principais fundações Brasil afora. Então, a FAEPA de Ribeirão Preto e a Fundamed de Porto Alegre, fundações referência no Brasil, no que se refere a serviços de saúde, relacionados a instituições de ensino e centros de pesquisa. Nós visitamos essas fundações no ano de 2019. Então, características da FAEPA, né, que é a de Ribeirão Preto. Então, ela tinha e tem um foco comercial, estrutura voltada para a captação de negócios. Essa fundação, ela tinha uma equipe comercial, que estavam completamente atentos, antenados em editais, em tudo que estava acontecendo, em oportunidades. Tá? Então, uma equipe comercial antenada. Então, a possibilidade, né? É importante de se ter uma área comercial focada nas diversas possibilidades de negócio, com apoio jurídico. Aqui o interessante da FAEPA, né, que a equipe jurídica deles, a maioria das equipes jurídicas, em quase todos os lugares, tá? É assim que funciona, principalmente em negócios públicos, a equipe jurídica ela existe para falar que não pode. Assim, não, assim não pode. Assim não pode. Não, não pode. Juridicamente não pode. E a equipe jurídica da FAEPA, ela assumiu uma postura muito interessante, tá? Então, ela falou assim, não pode, mas nós vamos ver como que a gente consegue os meandros para a gente poder fazer valer, para a gente poder fazer poder. Então, a equipe jurídica, né, ela era uma facilitadora, tá? Então, deixa eu ver o que a Carol mandou aqui, usufruir do serviço da FAEPA. Aí, olha só, que legal, né? Há 10 anos atrás, né, Carol? Então, a equipe jurídica, ela assumiu um papel totalmente diferente, né, e muito legal, porque a equipe jurídica, ela era muito mais comercial que jurídica. Falei assim, como que a gente pode fazer essa coisa viabilizar? Então, a equipe jurídica o tempo inteiro estava preocupado com essa situação de contornar, de fazer, né, a coisa ficar legal e de viabilizar. A FAEPA, ela participa em licitação em todo o estado de São Paulo. Então, né, na UFO tem uma característica mais diferente, às vezes, que as fundações, elas agora está mudando, tá? Principalmente nesses 2, 3 últimos anos aí, as fundações mudam um pouco, que elas estão indo buscar negócios, mas tinha uma cultura muito grande dos professores, da universidade trazer negócios e as fundações só fazerem a gestão, né, desses negócios. E lá na FAEPA, a equipe, eles iam o tempo inteiro, eles buscavam os projetos, achamos os projetos, agora vamos ver quais os professores, as unidades acadêmicas, aqui dentro pode executar isso, porque nós já buscamos o projeto está aqui, agora é achar a equipe executora. Então, é uma inversão da forma de operação, tá? Então, essa é uma possibilidade também, e atrativo de gerar receita extra para profissionais da USP. O que acontece? Foram decisões históricas até aqui da FAEPA, tá? Então, a FAEPA, lá atrás, por decisões históricas, né, ela não abriu oportunidade para que as pessoas envolvidas, para que os médicos, para que os profissionais, para que os hospitais pudessem ter outras receitas também. Então, falar aqui é exclusivo, é só isso e tal. E no caso da FAEPA, por exemplo, né? Então, o hospital de clínica, ele aceita particulares, eles aceitam privado. O cara vai pagar, obviamente, né? Mas isso gera uma receita extra para o hospital, para as pessoas envolvidas, para os profissionais. Então, qual que é um problema hoje, por exemplo, aqui na UFO, de uma forma geral, né?
para um médico ele abrir mão da carreira dele e ser professor de dedicação exclusiva, ele tem que ser muito guerreiro, ele tem que ser muito herói. Porque o salário de professor, o nosso salário de professor, ele como médico, se ele der plantão 4 finais de semana em qualquer lugar, ele vai ganhar mais do que ele sendo professor da UF. Então, o que a USP, que a FAEPA fez? Arrumou outras formas desses professores terem receita e eles poderem ser dedicação exclusiva, então não vão para o mercado, não vão sair e vão ter, né? Então, desenvolver os melhores projetos, os melhores processos, mas aqui, historicamente, nós não fizemos isso. Eu acho que está aqui, mas se não tiver, eu já até adianto, né? Lá no Rio Grande do Sul, então, o pessoal ganha mais assim, né? Eles têm oportunidades enormes, porque lá no caso deles, eles fazem teste de medicamento. Então, para as empresas, para as farmacêuticas mundo afora. Então, eles viabilizam esse negócio lá, e isso gera muito dinheiro para a universidade, para a fundação, para todo mundo que está envolvido. Então, no nosso caso, nós tínhamos esses problemas, né? Aqui, então, gestão particular de hospital de clínica da USP, bom relacionamento com o Ministério Público lá de São Paulo, à época, tá? E a Fundamed, foco em pesquisa, ensino e inovação, que eu havia acabado de comentar, tá? Então, utiliza a estrutura, competência e profissionais da instituição de ensino para implementar projetos de pesquisa e inovação na área de saúde. Não tem mais foco na gestão direta de serviço de saúde e a maioria dos clientes são da indústria farmacêutica. Então, uma coisa é eu ter como cliente um hospital universitário, com todos os problemas que ele tem. Outra coisa é eu ter como cliente as indústrias farmacêuticas, né? Eu prestar serviço para a indústria farmacêutica, tá? Então, é uma diferença substancial aí, tá? Então, implementou importantes, a Fundamed também, né? A EBSER veio para fazer gestão dos hospitais universitários. E o que a Fundamed fez? Lá foi uma das pioneiras nisso. Beleza, a EBSER veio, ela vai fazer a gestão do hospital que a gente geria, mas eu sei fazer um punhado de coisa que a EBSER não sabe. Então, eu vou prestar serviço para a EBSER, e não vou prestar serviço para a EBSER só em Porto Alegre. Agora eu vou prestar serviço para a EBSER no Brasil inteiro, porque em todos os hospitais universitários que a EBSER presta serviço, essa especialidade minha, eu posso prestar esse serviço em qualquer lugar. Então, mudou substancialmente. Tá? Então, foram oportunidades também. E preparação para o mercado internacional. A Fundamed estava preparando para isso, tá? Inclusive, nos 2 dias que nós tivemos lá, em visitas, todos os funcionários da Fundamed, eles estavam fazendo curso de idioma, espanhol e inglês. Porque para eles serem mais efetivos com a indústria farmacêutica, todo mundo tinha que ter fluência em inglês, em espanhol, né? Que é uma coisa muito lógica, porque a indústria farmacêutica são empresas multinacionais. Então, essa fundação ela tinha uma pegada muito interessante, tá? Então, a FAEP e a Fundamed, né, possuem particularidades relacionadas tanto ao propósito de existência, quanto a aspectos culturais, regionais, etc, etc. Então, foi isso que a gente fez. Aí, visto isso, né, conhecemos a nossa organização, fizemos benchmark, olhamos para o mercado. Então, nós precisávamos fazer o quê? Definir a nossa missão, visão, valores e métodos de atuação da FAEP, além dos negócios a serem focados pela Fundação. Então, a visão e a missão que a FAEP tinha, olha, ela já não era exatamente mais, não fazia exatamente o mesmo sentido. Então, era necessário mudar, era necessário repensar, tá? Então, nós atuamos como facilitadoras dessa atividade, pois o objetivo, né, é que a própria organização ela defina a sua missão, a sua visão, os seus valores, né? Esse negócio não adianta eu contratar consultoria para fazer para mim. A consultoria ela pode ajudar no entendimento, ela pode ajudar na viabilização, mas eu não vou falar para a Maristela qual que é a visão dela, qual que é a missão dela, né? Ela tem que saber disso e eu, enquanto consultoria, vou ajudar a construir. Mas a missão, a visão, os valores é dela, não é a consultoria que leva de fora. Tá? Então, essas são questões importantes. Então, fizemos reuniões, né? Várias reuniões, e em janeiro de 2020,
antes ainda da pandemia, apresentamos esse projeto para a alta gestão da UFO, né? Então, qual que foi a missão, o propósito dessa nova FAEP proposto? Teve ajustes, essa aqui é o texto final, olha só. Ser um agente ativo na sociedade para auxiliar na melhoria da qualidade da formação. Então, olha o que a gente tem aqui. Auxiliar para a sociedade, melhorar a qualidade da formação e prestação de serviços de saúde e atividades correlatas, fomentando o desenvolvimento econômico, social e sustentável da região que ela estiver atuando, além de promover interação com a academia, possibilitando pesquisa e inovação. Então, a FAEP agora, né, existe para isso, tá? Para auxiliar, né, na melhoria da qualidade da formação e prestação de serviços em saúde, ou seja, ela vai trabalhar com hospitais escola, ela vai ajudar desenvolver pesquisa, ela vai estar envolvida com essas coisas, né? Mas não só na saúde, e atividades correlatas à saúde. Daqui a pouco vocês vão entender o que são essas atividades correlatas. Por exemplo, né, a FAEP agora tem lavanderia para lavar as roupas, né, utilizadas nos hospitais. Então, é um negócio correlato, né? Os hospitais precisam disso. Então, uma das coisas que essa nova organização fez foi ter uma lavanderia, tá? Fomentando o desenvolvimento econômico, social e sustentável da região e promovendo a interação com a academia, com as universidades, possibilitando pesquisa e inovação. E a visão da FAEP? Ser empresa de referência na gestão hospitalar e prestação de serviços na área da saúde, pautada na tríade da sustentabilidade em todo o Brasil. Então, sustentabilidade econômica, sustentabilidade, né, econômico-financeiro, ambiental, sendo reconhecida pela excelência dos serviços e por proporcionar pesquisa e inovação em parceria com universidades e organizações de pesquisa na área de saúde. Hoje, 2022, a FAEP já está com, acho que, 4 ou 5 hospitais que ela está administrando e já está em vias de assumir mais vários hospitais. Então, não é mais a gestora do Hospital de Clínicas da UFO, mas está com hospital de clínica, está com gestão de hospital em Capinópolis, em Tupaciguara, em Patos de Minas, em Uberaba, está indo para Goiás, para outros lugares, então, assumindo a gestão de hospitais em outros lugares. Tá? Então, essa é a ideia, e é isso que essa nova empresa está fazendo. E o método de atuação dessa nova FAEP? A partir da oferta de gestão hospitalar e prestação de serviço de apoio na área de saúde, melhorar o desempenho dos clientes, possibilitando o aumento da qualidade do serviço para a sociedade e realização de pesquisa e inovação em saúde. Então, não abriu mão da parte de pesquisa e inovação. E aqui essa pesquisa e inovação em saúde, olhando muito o que a Fundação lá do Rio Grande do Sul faz, que aqui tem, né, clientes em potencial extremamente robustos, que são as empresas da área de farmácia, né? Os valores, então, ética, transparência, responsabilidade social, respeito, filantropia, sustentabilidade, protagonismo, empreendedorismo e agilidade. E aqui, então, depois disso, o que nós temos, né? Então, quais são as possibilidades da FAEP atuar? Gestão de hospitais públicos e privados. Então, ela já fazia isso, sabe, ela existiu para isso, cresceu fazendo isso. Então, tem experiência em gestão em saúde, tem equipe formada, os desafios, né, de juridicamente fazer isso acontecer, vender e ter recurso financeiro para isso. Então, serviços não fim relacionados à gestão hospitalar, lavanderia, alimentação, laboratório, hotelaria. Então, a lavanderia já é realidade, já foi um serviço que foi desenvolvido a partir dessas situações também. E tem outros aí que estão sendo também ofertados, tá? Contratos de outsourcing com a própria EBSER, então, também, né, assim como a lá do Rio Grande do Sul faz, é uma possibilidade para a FAEP também. Projetos de pesquisa e inovação, então, né, esse da indústria, e, eventualmente, né, até como ela surgiu com o Hospital de Clínicas, por que não, em médio prazo, por exemplo, constituir um novo hospital? Então, essas seriam as principais possibilidades que nós vislumbramos aí, tá? E o negócio, né, que imediato que seriam feitos é a gestão hospitalar
e a prestação de serviço na área de saúde. Então, buscar sempre interação da organização de saúde parceiras com a instituição de ensino, pesquisa e inovação, os produtos dessa nova empresa, tá? Então, né, tratamento de resíduos sólidos, bioengenharia, copa e cozinha geral e dietética, recepção e portaria, lavanderia hospitalar, projetos de engenharia e arquitetura, apoio à rede de saúde da Prefeitura de Uberlândia. Então, isso continua existindo aqui, né? Então, a EBSER, ela faz a gestão de alguns acho que dos UAIs aqui em Uberlândia, das unidades de saúde. Então, a EBSER faz isso, não de todos, mas faz de alguns deles aqui em Uberlândia. Então, esses são os produtos que essa nova organização começou a desenvolver e está desenvolvendo. Parceiros estratégicos, a UFO, o Poder Público Federal, Estadual e Municipal, Ministério Público, né, principalmente, hospitais públicos e privados, EBSER, Ministério Público, empresas que ofertam produtos ou serviços de saúde, instituições de ensino superior e centros de pesquisa. Então, esses eram os parceiros. E a etapa 4, o planejamento tático. Então, o objetivo dessa etapa foi definir o plano de ação para cada negócio escolhido, apontando a ação, objetivo, meta, método para a realização, prazo, custo, equipe responsável, formas de controle e ajuste, tá? Então, no meio aí aconteceu a Covid, e aqui, deixa eu ver, método de planejamento, e aí aqui, né, o que nós passamos, então, que aí é o que eu falei que dá para a gente compartilhar com vocês depois, tá? Então, nós adaptamos, né, um modelo para acompanhar, para desenvolvimento do plano tático, tá? do planejamento. Então, esse plano tático aqui, no caso da FAEP, né? Então, a gente tem nessa planilha aqui, tá? A gente tem várias abas nessa planilha aqui. Aqui já é o resumo, tá? Então, nós construímos isso aqui, tá? E nós passamos, então, né? Isso aqui foi disponibilizado para a empresa cliente, para a FAEP, e nós tínhamos aqui, então, por exemplo, o sumário executivo, né? Então, o que nós tínhamos que fazer aqui no sumário executivo? Deixa eu ver onde está. Tá aqui. Então, o que nós tínhamos? Olha só, o sumário executivo é uma síntese do planejamento, né? Então, é um resumo do planejamento tático, não se trata de uma introdução justificativa, e sim de um sumário das definições principais do novo negócio analisado. Então, descrição do novo negócio, dados, perfil de atribuição da equipe. Então, nós tínhamos aqui resumo dos principais pontos do novo negócio. O que é o novo negócio a ser implementado? Quais os principais produtos ou serviços que o novo negócio irá comercializar ou desenvolver? Quem serão os principais clientes desse novo negócio? Onde será localizado? Qual o montante de capital que será investido? Qual o faturamento mensal? Qual o lucro esperado? O novo negócio é viável? Em quanto tempo se espera que o capital investido retorne? Então, são várias perguntas a serem respondidas aqui, né, nesses principais pontos. Dados e perfil da equipe, então, né, uma breve apresentação do perfil, destaque os conhecimentos, habilidades e experiências da equipe, como isso colaborará. Então, para cada um dos detalhes, olha aqui, para cada um dos pontos, né, nós temos aqui o que a FAEP deveria preencher aqui. Mas mais do que isso, tá? Então, setor de atividade, forma jurídica, enquadramento tributário, capital social, fontes de recursos. Então, apontando tudo isso aqui para cada produto. Aí nós vimos aqui, então, olha só, análise do mercado. Então, nós temos aqui estudo dos clientes. Então, nessa aba aqui, estudo dos clientes, olha o que a gente tinha que colocar, né? Quem são os clientes, para quem vender os produtos e serviços, quantos são, onde estão localizados, qual é o preço que pagam atualmente por esse produto ou serviço similar, qual a quantidade que o cliente consome hoje e em que periodicidade, qual a quantidade possível de ser vendida nesse mercado, qual o nível de qualidade exigido para esse mercado, por que compraria o meu produto, o local escolhido para instalar essa empresa é adequado, né? Então, focar nas descrições dos pontos fortes e fracos do novo negócio em relação aos clientes. Focar também oportunidades e ameaças que o mercado consumidor oferece e que poderão afetar resultados e decisões relevantes. Então, a gente tem aqui, descreva, então, o seu mercado consumidor desse novo negócio. E aí, para cada uma dessas coisas, né, os concorrentes. Então, vamos estudar aqui os concorrentes. Quem são os concorrentes de forma direta e de forma indireta? Esses concorrentes diretos são aqueles que procuram satisfazer
os mesmos consumidores e as mesmas necessidades do público-alvo, fazendo ofertas semelhantes. Concorrentes indiretos são determinados produtos e serviços que podem substituir a compra do produto oferecido, atendendo às necessidades intangíveis, mesmo não sendo o mesmo bem tangível ofertado. Onde que estão localizados? Quanto e para quem vendem? Qual a qualidade do produto ou serviço oferecido por eles? Que preços e prazos praticam? Quais são os pontos fortes dos concorrentes? Preço, qualidade, prazo, exclusividade. Então, na verdade, para isso que a gente está tratando aqui, olha só, clientes, concorrentes e fornecedores. Para cada um desses 3 pontos, a gente tem uma série de perguntas a serem respondidas, a serem entendidas para a gente imaginar o que a gente quer, tá? Depois aqui nós temos o quê? Olha, o plano de marketing. Então, quais são os principais produtos ou serviços que nós temos, que nós ofertamos, né? Qual que é a nossa estratégia promocional? Qual que é a nossa estrutura de comercialização? Onde que o negócio estará localizado? Por exemplo, quando a gente entra aqui em descrição dos principais produtos e serviços, o que nós estamos perguntando e o que nós temos que responder aqui? Olha só. O que será vendido? Quais as aplicações possíveis dos produtos ou serviços? Qual a variedade, qualidade, embalagem, apresentação? Qual a situação dos produtos disponíveis e mediante em desenvolvimento inexistentes? Qual a necessidade do cliente que será satisfeita? Qual o impacto da localização do novo negócio poderá ter sobre a satisfação e necessidade dos clientes? Há legislação específica a ser seguida? Há regulamentos ou normativos oficiais a atender? Então, são várias as perguntas, né, que nós temos que buscar, que nós temos que ter respostas para elas, tá? Então, o nosso plano de marketing, por exemplo. Então, foi analisado o contrato de locação, as condições de pagamento, o prazo de aluguel do imóvel, como são as condições de segurança da vizinhança, a facilidade de acesso, como é o nível de ruído, e as condições de higiene e limpeza. Isso aqui lá para o estúdio, Carol, para a academia, olha só, são perguntas bem relevantes para o seu negócio mais especificamente, tá? Há concorrentes diretos e indiretos nas proximidades, a localização, né? O local foi visitado pelo menos 3 vezes, então existem locais para estacionamento, há facilidade de acesso, então são questões muito relevantes, muito importantes para vários negócios. Então, esses pontos estão todos colocados aqui, né? O plano operacional, então, como que é, por exemplo, em layout, né? De novo, no caso da Carol, tá? Existem exigências específicas quanto ao layout, conforme a legislação vigente para esse tipo de negócio? Por onde ocorrerão os fluxos, no caso de fabricação, né? Ou tramitação de processos? Qual é o espaço útil disponível? Qual será a disposição física dos postos de trabalho? Qual será a movimentação de pessoas, produtos, materiais e documentos? O ambiente será favorável para o trabalho e o aumento da produtividade? Então, são, de novo, né, várias situações. E aqui, o que acontece? Tá? Eu vou mostrar isso aqui que a gente fez para a FAEPO, a gente adaptou para a FAEPO, mas eu vou mostrar para vocês também o genérico, de onde que isso veio. Porque no genérico eu tenho produto, eu tenho esse tipo de pergunta para a indústria, para produzir, esse tipo de situação para comércio e esse tipo de situação para serviço. Então, a gente tem diferença, né, entre esses três grandes setores, grandes segmentos, que fazem muita diferença. Mas esse aqui nós fizemos para a FAEPO. E aí, a gente vai chegar lá no que interessa no final das contas, né? O nosso plano financeiro. Então, qual que é a nossa estimativa de investimento fixo, né? Então, nós temos aqui, olha só, aumentar aqui para vocês verem, né? Então, recomendações. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Construção, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, reformas, taxa de franquia, veículos, outros. Então, qual que é o total de investimento fixo que nós temos, tá? Depois do investimento fixo, o que nós temos? Olha só, prazos de vendas, compras, estoques, né? Então, prazo médio de venda das mercadorias, no caso de mercadoria, política de compra, política de estoque, estimativa de estoque inicial, no caso de indústria,
estimativa de capital de giro, disponibilidade para um dia, contas a receber, estoques, fontes de recursos, fornecedores, tributos, comissões, empréstimos, estimativas de investimentos pré-operacionais, quando for o caso. Isso aqui nós fizemos porque, no caso da FAEP especificamente, né, apesar de já ser uma empresa, uma organização existente, ela estaria começando outros negócios. Então, para cada negócio que ela fosse inicializar, ela precisaria desse plano bem detalhado, dessa situação bem detalhada, tá? Então, tudo isso aqui tratado, olha só, e o bom disso é que as fórmulas, está tudo pronto já, né? No final das contas, a gente tem as situações todas prontas. Então, custo unitário de matéria-prima, materiais diretos. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Aqui no final das contas, né? Então, a gente tem a construção dos cenários. Então, nessa construção dos cenários, o que nós teríamos aqui? Olha só. Então, a gente tem a situação, né? Mensal, anual, as simulações, então, previsão de vendas, previsão de custos, impostos, todos os impostos, mais outras taxas, então, a margem de contribuição, custos, então, isso está tudo pronto, né? Já está tudo com as fórmulas todas funcionando, bastaria, no caso aqui, a FAEPO, ela ir imputando os dados aqui, para, no final das contas, a gente ter os cenários, a avaliação, é viável, não é viável? Se for viável, quanto que isso vai me dar de margem? Então, a gente trouxe aqui também, olha só, nesse ponto aqui, né, a análise SWOT, ou matriz FOFA, aqui como queiram, tá? Então, as forças, as fraquezas, as oportunidades, ameaças. Então, aqui a gente ia descrever, né, quais são, né, para cada negócio estudado, qual era, né, as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E, no fim, né, por fim, a avaliação do novo formal, a avaliação final do novo negócio proposto. Então, isso aqui serve para novos negócios, mas isso aqui serve também para a gente avaliar a situação atual que a gente está, o que a gente está propondo, o que a gente está pensando em desenvolver. Então, esse aqui foi o caso utilizado, né, para a FAEPO. Aí, o que eu tenho aqui, o que eu posso compartilhar com vocês, não posso colocar no Moodle, mas quem quiser, só me mandar mensagem e eu mandarei, é esse modelo genérico, tá? Então, nesse modelo genérico, então, aqui, ó, foi desenvolvido pelo professor Martinho Ribeiro, tá? Então, quem tiver curiosidade, depois de ver aí o professor Martinho Ribeiro, acho que eu fechei aqui a página, é professor da... Tá aqui o professor Martinho, ó, é o professor da USP, da FEA de São Paulo, tá? Dos cursos da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis, né? Esse indivíduo aqui, gente muito boa, profissional excelente. Então, ele que desenvolveu esse modelo dele de desenvolvimento, né? de planejamento estratégico. Então, nessa planilha aqui, olha só, tem trocentas abas aqui, tá? Então, tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, de serviços, por exemplo, aqui na frente, olha só. Onde que começa? Aqui, ó, de serviços. Então, aqui, né, nesse ponto, a gente tem para comércio, nessa planilha que tem aqui, a gente tem para comércio, que eu já havia comentado, tem a primeira parte que é genérica, tá? A primeira parte não interessa se é indústria, comércio ou serviço. Então, tem os dados gerais, tem aspectos internos, forças, fraquezas, possíveis estratégias, a análise do ambiente externo, né? O setor de atuação. Então, aqui a região de atuação, o setor de atuação, o macroambiente de uma forma geral, tá? Política econômica, outras situações ambientais, ambiente operacional, ambiente interno, campo de atuação, estratégia vigente, as estratégias. Então, isso aqui é tudo a parte de diagnóstico. Aí a gente tem as planilhas para indústria, o INDE, que está na frente dos nomes, é para indústria. Lá na frente, a gente tem para comércio, e mais à frente a gente tem para serviço.
Então, quem for usar, se for usar, a partir da planilha 6, aí a gente precisa ver, né? A gente vai usar, né, aquilo que é aderente ao que a gente tem, é indústria, comércio ou serviço. Então, aqui, olha, volume mensal volume mensal de venda do serviço, preço do serviço, mão de obra, valor da mão de obra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que a Carol vai interessar por isso, ó. Despesas mensais vinculadas ao serviço, volume mensal de venda do serviço, preço do serviço, mão de obra. Então, a gente tem tudo aqui detalhadinho, né, para a gente ir analisando, para a gente incluir aqui custos administrativos, despesa, receita financeira, imposto, né, imposto de renda, contas a receber, contas a pagar. Então, está tudo detalhadinho, né? Vendas, o volume de vendas, percentual de crescimento que você quer, ano a ano, produto que você vai vender, tá? Então, está tudo detalhado aqui, margem de contribuição. Então, dá para analisar, né? Dá para a gente pensar no nosso planejamento estratégico, tá? E efetivamente a gente pensar na implementação disso, de como que a gente vai implementar, de como que a gente vai desenvolver. Então, é essa a ideia. Voltando aqui, né? A gente pede para o senhor por e-mail ou por WhatsApp? Do jeito que você preferir, do jeito que você quiser. Beleza. Tá, Tá? joia. E aí, o que vocês acham? O que vocês me contam? Diz que vocês viram. Muito bom, professor. Inclusive, eu coloquei aí no chat também. Mastigar. Mas aí, se for para você, manda, A ideia, né? Então, quando eu comentava lá no início, hoje, a hora que a gente estava conversando, a ideia desse nosso modelo remoto, os conceitos são fundamentais, né? A sustentação teórica é fundamental, mas nesse modelo remoto nosso, a grande sacada é que as aulas estão gravadas. Então, da gente usar as aulas para a gente apresentar mais essas coisas práticas, esses encontros nossos, para tirar a dúvida, então essa é uma coisa legal. E aí eu me dei conta dessa possibilidade de mostrar isso para vocês hoje, de assim, tá bom, mas na prática, como que faz o planejamento estratégico? Como que é isso? Então, o que eu procurei trazer daqui hoje para vocês é mostrar que esse negócio funciona, esse negócio dá certo, tá? Esse negócio, e tem o como, e tem o passo a passo para a gente fazer. Então, foi bem hoje que eu procurei trazer, que eu procurei mostrar aqui para vocês, na atividade do módulo, obviamente, não precisa de profundidade, né, há que se entender, né, que vocês têm pouco tempo para isso, mas para vários de vocês, né, e para a Carol, muito especificamente, eu sei, que ela vai usar na veia, no negócio dela. Então, quanto mais ela aprofundar nisso, mais possibilidades e mais oportunidades ela terá. Inclusive, she is hands-on. It's your turn, please, Carol. Professor, deixa eu te perguntar. Eu sei que esses arquivos, eles são feitos por vocês, né, e tudo mais, pelo trabalho, mas eu queria saber, porque direto eu vejo esses programas, assim, nas nuvens, essas ferramentas que a gente encontra, que são um pouquinho mais avançadas que o Excel. E aí eu queria saber se existe alguma ferramenta do seu conhecimento que poderia ajudar de uma forma mais prática, porque parece que fica tão, na minha cabeça, né? É muito detalhado, mas ao mesmo tempo parece que fica muita informação, sabe? Porque você encontra várias abazinhas embaixo, mas ainda parece que ainda fica meio bagunçado visualmente falando. Existe alguma ferramenta daquelas que dá para colocar, por exemplo, nas nuvens, que já lança dashboards, gráficos, essas coisas de forma mais automática? Que eu vejo direto, assim, uma vez que você aperta no Instagram, vem um monte, né, de propaganda desse tipo de programa. Então, direto eu vejo alguns, mas eu não sei, assim, a qualidade, procedência, qual que é melhor, se existe algum do seu conhecimento que se destaca mais, sabe? Para o modelo Canvas, eu super recomendo o Sebrae do Paraná. Então, está aqui o link, você cria o usuário, você preenche lá e já faz, e já simula, e já muda, né? Então, que está no penúltimo, antepenúltimo slide do material que eu passei para vocês. Então, do modelo Canvas está aqui, tá? A gente tem, se tiver gratuito, Carol, são os do Sebrae. Então, o gratuito é do Sebrae. O que é o grande barato dessa planilha Excel?
não é nem preencher a planilha Excel. É que ali estão todas as perguntas que você precisa pensar, entendeu? Então, acho que a grande contribuição dela é essa. Entendi. Então, ali, assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu tenho que olhar, né, estacionamento, por exemplo, tá? Um exemplo bem aqui. Então, são questões para a gente olhar. Aquelas perguntas que estão lá, elas são muito direcionadoras do seu modelo. E aí, aqui, nesses links do Sebrae, tem o do Canvas, e eu me comprometo a olhar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir exatamente até quinta-feira ou sexta-feira, antes do nosso próximo encontro, mas eu vou avaliar possíveis... tinha um, mas aí ele né, eu tenho um amigo meu, tá? Que ele fez computação na UFA, aqui em Uberlândia, e depois ele foi para Brasília prestar serviço para os órgãos públicos lá, para o Ministério da Educação e outras, e eles acabaram desenvolvendo uma plataforma, mas né, a pegada dela é para grandes empresas ou para grandes organizações, que eles integraram planejamento estratégico, gestão de projetos, BI, é tudo integrado numa plataforma só, BSC. Quem estava utilizando muito a solução deles era o sistema S, FIENG, FIENG não, né? As Federação das Indústrias, tá? Algumas delas estavam utilizando, mas aí aí é muito robusto, Carol, aí é grande, aí é fora da nossa realidade, entendeu? É para grandes empresas, para grandes organizações. Mas eu me comprometo a olhar alguma situação para pequenos negócios, né? Micro pequenos negócios, mas de qualquer forma você me deu uma ideia, né? Por que não desenvolver? Posso desenvolver também, né? Só que vai demorar uns 6 meses, 1 ano, tá? Eu quero parte dos royalties, tá? Vem fazer mestrado profissional. Foi minha. Vem fazer mestrado profissional com a gente, que aí você mesma desenvolve também. Juro que eu estou caminhando para isso. Então... Não está fácil, mas o problema vai ser aquela provinha lá, mas eu vou chegar lá, eu já estou estudando sobre. Então tá bom, vai dar certo. Obrigada, professor. Obrigado Carol. Obrigado pela intervenção. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Certinho? Essa planilha deixa tudo bem mastigadinho, né, professor? Igual, assim, o roteiro dela é muito bom, sabe? De coisas que você precisa ir pensando, né? Mesmo que você não vá utilizá-la, porque concordo com a Carol, que fala assim, putz, vou acabar me perdendo nisso. Mas ela te faz pensar em tudo que você precisaria pensar no processo de planejamento estratégico. Aí, assim, mandei mensagem já no WhatsApp pedindo para o senhor mandar ela para mim, por favor. Show de bola. Assim que a gente desconectar aqui, eu já mando para quem já tiver mandado. E assim também a gente fica com os contatos aí, né? Todo mundo tem o WhatsApp, meu WhatsApp. Beleza, pessoal? Beleza. Ficamos assim, então. Vou parar aqui a gravação. Nos vemos na próxima quinta-feira, correto? Às 19 horas. Tá? E aí, se já quiserem trazer perguntas, já quiserem trazer, né, alguma coisa mais direcionada, a gente aproveita esse tempo desses nossos encontros para isso. Se não, eu vou fazer um resgate geral do processo de planejamento, mas isso, boa parte, já está tudo gravado nas videoaulas aí, né? Mas se trouxerem inquietações novas, proposições novas, será com muito prazer que a gente vai discutir isso aí na quinta, sexta e sábado, ok? Combinado. Ok. Fiquem bem, bom final de semana. Nos vemos na próxima quinta. Bom final de semana para todos. Obrigada.